Dei então a palavra aos três que se inscreveram, assim que chegaram. O Raul Cardoso, que é professor da Secretaria Estadual de Educação e da Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia. É você? Então, Raul, por 5 minutos. Em seguida, o Anderson Amaro, da Via Campesina. Bom dia a todos, bom dia a todas. Primeiro, agradecer, senadora, pela possibilidade de contribuir também com as discussões, uma audiência pública, acho que das mais relevantes, né, nesse dia, para conversar um pouco sobre o Plano Nacional de Participação Social, que acho que ajuda a gente a refletir sobre as próprias estruturas políticas, né? E eu, como até foi apresentado, eu sou professor da Secretaria de Educação e no ano passado estava dando aula em meio ao junho do ano passado. E foi super interessante porque eu encontrava vários estudantes em sala de aula de manhã e à tarde, final da tarde, reencontrava pelas ruas da cidade nas várias manifestações. E muitos deles e delas, com seus 15, 18 anos, pela primeira vez na sua vida estavam indo a uma manifestação. Então, eles, um pouco no início daquela empolgação de ver muita gente na rua, mesmo que de forma difusa, confusa em grande parte, mas ainda numa grande empolgação, no sentido de que vislumbravam uma mudança possível. E conversando muito com eles, ficava muito claro que, com toda essa variedade de pautas que foram apresentadas no ano passado, existia um sentimento comum da não representatividade do sistema político vigente, mas que a resposta deveria passar necessariamente pelo caminho de mais política e de mais participação social, como formas da gente resolver os grandes problemas desse sistema político que a gente tem hoje. E no meio daquele processo, quando a presidenta Dilma vai em cadeia nacional fazer uma declaração, ela fala dos 5 pactos, e um dos pactos que ela menciona naquela ocasião é a da Constituinte, para exatamente garantir essa reforma política. E é bem interessante porque ela ficou claro para a gente que, enquanto essa mobilização, no seu sentido progressista, era muito difusa, os setores conservadores dessa nossa sociedade, ou uma elite que tem dificuldade em abrir mão dos seus privilégios, rapidamente se organizou e conseguiu travar boa parte das discussões. Tanto é que todo o debate sobre reforma política, no Congresso Nacional no ano passado, se resumiu, como o próprio Ronaldo comentou, a uma mini-reforma eleitoral que não dialogava em basicamente nada com os anseios da sociedade. Acho que tem um certo padrão aí de comportamento, né? O professor Zé Geraldo mencionava José Murilo de Carvalho, do povo assistindo bestializado, inclusive a proclamação da República aqui no Brasil, e como isso tem se desenvolvido. Tem uma passagem que eu gosto muito de um rapper aqui da cidade, o Gog, que ele fala que as mãos que menos abrem são as que mais festejam e as mãos que menos cultivam são as que mais apedrejam. E é um pouco do que a gente tem visto. Os setores que se demonstram desde o início contrários a qualquer discussão do PNPS, do Plano Nacional de Participação Social, que não traz grandes inovações, são exatamente aqueles que se recusam a abrir mão de seus privilégios. Não estão abertos ao debate para acabar com privilégios e constituição de direitos. E é interessante a gente perceber que, na verdade, o que a gente olhando o nosso histórico, é um conjunto de mudanças tuteladas na história do Brasil. Como é difícil a gente estabelecer rupturas. E, por uma vez, a gente tem a constituição de uma regulamentação a partir da presidência que coloca de forma desaparelhada, que é isso, é a participação aberta, a possibilidade da transformação. Então, quando a gente vislumbra, por mais que isso já exista em vários espaços, mas a gente vislumbra que, de fato, organizadamente, em vários setores, pessoas, movimentos, organizações podem participar, influenciar e determinar rumos da política no Brasil, isso foge ao controle de alguns. Esse negócio é um absurdo. Esse negócio tem que ser acabado, tem que ser enterrado. E o espaço para discussão acaba se fechando. E muitas vezes, só para encerrar, a gente se refugia nos argumentos de forma, da forma como foi apresentado, de quando foi apresentado, e não entra no mérito, de fato, do conteúdo. E aí, só para encerrar, lembrando de Herrera Flores, que vai dizer que o debate de direitos humanos ele se dá em 2 grandes dimensões, no pensamento sistematizado e na ação política de fato. Então, se o pensamento sistematizado não existe ou não está aberto para o diálogo, é na ação social que, de fato, se constituem as mudanças.
A gente tem exemplos em Brasília, como em 2009, quando denúncias aparecem com o então governador daqui e a Câmara Legislativa, à época, nada fez, o movimento social, no diálogo, não conseguiu nada, então, na ação direta, em ocupação daquele espaço, conseguiu iniciar todos os processos que culminaram com a derrubada daquele governador. Outros movimentos sociais se organizam, como, por exemplo, movimentos que hoje chamam por transparência. A Câmara hoje tem um laboratório hacker que trabalha exatamente com a ideia da transparência política, como uma forma de resolver ou iniciar a resolução dos nossos problemas de representatividade. Então, o que está por fundo aqui, e o que é necessário que avancemos, é a disputa de valores dessa sociedade. Por uma sociedade que tenha menos privilégios para poucos e a garantia de mais direitos para toda a população. O Plano Nacional de Participação Social, de fundo, mais do que regulamentar algo que já existe, mais do que isso, ele está disputando valores e coloca a participação social como eixo central da construção cidadã e da construção democrática desse país. É por isso que é necessário que a gente faça, inclusive, mais atividades e mais debates como esse de hoje. E, no mais, obrigado pelo espaço. Obrigada. Obrigada, professor Raul Cardoso. Que bom que o senhor está aqui e faz essa brilhante fala. Eu vou conceder a palavra ao Anderson Amaro, da Via Campesina. É você, Anderson? Sim. Bom dia, a senadora Ana Rita, ao ministro Gilberto, a companheira de conselho, nossa presidenta Maria Emília, ao professor José Geraldo, ao companheiro também Ronaldo Pagotto, ao senador Pedro Simão e os demais senhores e senhoras aqui presentes, jornalistas. Bem, para nós da Via Campesina, o decreto 8.243 de 2014 nada mais é de que uma forma de regulamentar o que há muito tempo já existe no nosso país, como bem já expôs o professor José Geraldo, né? As formas com que a sociedade vem atuando e participando dos espaços que, de fato, se faz necessário que a sociedade brasileira o faça. E a gente defende o decreto 8243 por vários motivos, né? Primeiro, porque quando você vê alguns setores mais conservadores, né, que estão também no espaço do Congresso Nacional, se posicionando contra, né, já nos alerta uma coisa fundamental, que se eles estão contra, é porque está contra, de fato, a maioria da sociedade brasileira. Porque são os setores conservadores que sempre estiveram contra essa participação de forma diversa possível que tem na nossa sociedade. E aí, eu trazendo isso, companheiros e companheiras e senhores e senhoras aqui presentes, para dizer que vários setores que são invisibilizados na nossa sociedade, né, que participa hoje, tanto da Via Campesina, do qual estou aqui representando, quanto de vários conselhos por esse país afora, em especial o CONSER, que eu também tenho orgulho de ser membro, né, do Conselho Nacional, é um dos poucos lugares que esses setores têm para expressar e para se posicionar das suas necessidades, da necessidade de se implementar políticas públicas para essas camadas que pouco têm e, às vezes, não tem voz no Congresso Nacional que os possa defendê-lo. E aí eu cito alguns aqui, do qual eu conheço de perto, e, enfim, e tem, inclusive, muito no meu estado, que é os fundos e feixes de pasto, que poucos conhecem, né, que é uma realidade muito bonita, né, que temos ali, inclusive, no sertão da Bahia. Temos os vazanteiros, temos os gerazeiros, temos os catadores de coco babaçu, os pescadores artesanais, dentre tantos e outras camponesas e camponeses por país afora, que, se não é um espaço, né, dos conselhos, os espaços promovidos
para que possa se expressar e dali conseguir construir políticas importantes, políticas públicas, né, propor, né, as políticas públicas que depois o Congresso também aprova e é instituído pelo Poder Executivo, não teria condição alguma de crescer e, inclusive, se emancipar do ponto de vista de ter acesso aos direitos básicos que muitas vezes são negados para esses setores da sociedade. Então, é nesse aspecto que a gente vem defender também esse decreto, porque o que está em jogo, ao nosso ver, também é essa participação fundamental do setor da sociedade que fica à margem dessa sociedade. E, para não dizer que não falei das flores, parafraseando com um grande poeta, no Nordeste brasileiro, do qual eu tenho orgulho de fazer parte, né, sou da Bahia, se instituiu durante muito tempo a política do cabresto, né, do voto de cabresto, né, ou seja, do controle absoluto por alguns setores da sociedade política, né, que, ao constituir algumas formas de participação, era para legitimar alguns processos de alguns desses políticos. E não tinha a diversidade que tem hoje, ou seja, era indicação de alguns políticos, o que não ocorre hoje, certo? Com os espaços que temos. Então, o que a gente está percebendo que alguns setores, alguns políticos que estão nos setores conservadores estão com medo, de fato, de se perder, o que já se perdeu há muito tempo em alguns espaços do Nordeste, esse controle que alguns ainda detêm em alguns lugares, certo? Porque eles acham que, detendo esse controle absoluto, né, eles vão conseguir continuar se perpetuando no poder, como sempre o fizeram no Nordeste brasileiro, trocando, né, favores, etc, etc. Então, essa participação, para concluir, né, essa participação da sociedade como é tida hoje, né, nesse processo de 10 anos, e aí, senador Pedro Simão, Vossa Excelência me permita eu dizer que nunca é tarde, né, por mais que o momento que se instituiu, né, o decreto, mas para nós nunca é tarde se reparar com aquilo que é necessário e fundamental para a sociedade brasileira. Então, o que vem, né, para favorecer e para legitimar a participação da sociedade brasileira, nunca é tarde para se fazê-lo. Então, é um pouco isso que a gente tem a dizer. A gente agradece a participação e a gente espera, de fato, que esse Congresso, que em alguns momentos nos honrou e em outros nos desonrou, né, possa conceder a participação social e não caçá-la, como estão querendo alguns setores conservadores, repito, que atentam contra a democracia e o Estado de Direito que a gente tem no nosso país. Muito obrigado. Obrigada, Anderson, pela sua intervenção. E eu concedo agora a palavra a Maria do Carmo Albuquerque, do SEBRAP, Núcleo Democracia e Ação Coletiva. Bom dia a todos. Eu também queria agradecer a oportunidade de estar de estar ocupando esse espaço, de participar desse momento. Parabenizar extremamente a senadora Ana Rita e ao ministro Gilberto, aos demais componentes da mesa pela importância dessa audiência. E essa minha participação é a primeira vez que eu estou falando no Senado Nacional. E, assim como os meus dois colegas e as pessoas da sociedade civil que estão sentados na mesa, é dessa participação que trata a Política Nacional de Participação Popular que a gente está debatendo aqui hoje. A primeira vez que eu vim no Senado foi na campanha pró-participação popular na Constituinte, trazendo meu filho bebezinho, e foi a primeira vez que entrou sociedade civil no Senado, sem roupa, sem terno, mas ninguém de nós falou. Hoje tem um espaço no Senado em que a sociedade civil pode falar. Eu estou há mais de 30 anos como educadora popular, tive junto com a senadora Ana Rita, quando ela era educadora popular no Espírito Santo,
Pedro Pontual foi meu grande mestre na educação popular e, através de ONGs, a gente fez a educação popular e a gente acompanhou a Central de Movimentos Populares, que está aqui hoje. E hoje eu estou trabalhando numa instituição, no mestrado profissional adolescente conflito com a lei e no SEBRAP, participando aqui da Associação Brasileira de Ciência Política, apresentando um trabalho sobre o papel dos movimentos na formação de políticas públicas. Enfim, minha vida deu voltas, mas sempre em volta da participação, sempre em volta do fortalecimento do lugar do movimento social como alguém que fala e contribui para a construção das políticas promotoras de direitos no Brasil. Eu acho que a fala de várias pessoas, do ministro Gilberto, que retratam essa longa trajetória dos conselhos no Brasil. Ana Rita está aqui como pessoa que participou do Conselho Popular de Vitória, que foi a primeira experiência de orçamento participativo ainda nos anos 80. Né? E aí também, valorizando muito a fala do professor José Geraldo, quando trouxe a pergunta do José Murilo de Carvalho, existe povo no Brasil? A participação popular é a resposta a essa pergunta. É um povo que não é bestializado, é um povo que quer contribuir para a construção de políticas públicas de direito, para a construção dessa democracia jovem. Eu como educadora popular, tive uma entrevista com uma liderança importante do movimento de moradia e da Central de Movimentos Populares, que me falou assim: vocês acham que o nosso papel é apenas queimar pneus e que quando a gente está sentado numa comissão de conselho, a gente não está exercendo o papel de movimento social? Acho que a Política Nacional de Participação, os conselhos, são exatamente a criação de canais de canalização dos protestos. Se a gente não quer que os protestos continuem apenas queimando pneus, jogando cadeiras e falando de uma forma desarticulada, é necessário criar pontes de diálogo. Queria falar um minutinho também sobre o impacto que várias pessoas já falaram, o impacto importante da participação. A criação do SUAS, a criação de toda uma legislação articulada que transforma a assistência social em política de direitos e não em caridade, a constituição do que eu estou mais ligada hoje em dia, do ECA e do SINASE, a constituição de direitos do adolescente em conflito com a lei, veio através dos conselhos. O CONSEA, campanha da 1 milhão de cisternas, o programa de aquisição de alimentos, que permite avançar além da assistência no Bolsa Família para a profissionalização e a criação de trabalho, são exemplos assim dos milhares de contribuições da sociedade através dos canais de participação. Então, sem entrar em toda a relevância que o senador Pedro Simão nos trouxe do contexto desse decreto, eu queria falar da importância dele, da importância do Plano Nacional de Participação como reconhecimento e estímulo ao fortalecimento dessa democracia jovem, incipiente, que o Brasil está construindo com a participação da cidadania, com a participação dos camponeses. E aí destacar apenas dois aspectos essenciais dessa política nacional, que é a criação do interconselhos, a possibilidade dos conselhos conversarem entre si e não terem atuações segmentadas e fragmentadas, e a mesa de monitoramento, que é a maneira do governo refletir, analisar e responder à sociedade no que ela traz de cabível ou não cabível, mas que sejam espaços de interlocução, de transformar em inteligível a voz dos protestos. Porque se a gente não tiver espaços de voz, de fala inteligível, a voz vai ficar no barulho e na manifestação desorganizada. A Política Nacional de Participação é a possibilidade de abrir canais efetivos de diálogo para a construção, para a proposição, para que os protestos se transformem em proposição. Obrigada, muito obrigada.